Câmara dos Deputados acaba de lançar o 4º caderno de altos estudos com o tema Capacitação Tecnológica da População, elaborado pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. A publicação traz estudos sobre a educação profissionalizante que resultaram no projeto de lei 739406 do deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, que cria o Fundo de Extensão da Educação Profissional, FEP, já aprovado nas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Educação e Cultura, sendo agora analisado na Comissão de Finanças e Tributação. Para debater o tema, convidamos o próprio deputado Ariosto Holanda e o presidente do IPEA, o economista Márcio Porkmann. Deputado Ariosto Holanda, aquela sua antiga ideia era uma ideia que foi um projeto mais simples, né? Um projeto pioneiro, mais simples. Hoje em dia há necessidade de coisas ainda mais amplas, não é isso? Tarcísio, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, inclusive com o Márcio Porkmann, presidente do IPEA. Quero aproveitar para parabenizá-lo, porque eu acho que o IPEA vai ter nova vida, voltar à ideia do planejamento estratégico para o país. Mas o Conselho de Altos Estudos, que é um órgão de assessoramento, né, da mesa diretora da casa, se preocupou muito com esse tema que a gente chama da capacitação da população. Por quê? Porque nós nos deparamos com um diagnóstico feito até pelo IBOP, né, onde ele identificou, nesse diagnóstico, que de uma população, esse número é muito forte, de 15 a 64 anos, como se fosse 15 anos o primeiro emprego e 64 anos o último emprego, tem 115 milhões de brasileiros. Desses 115 milhões de brasileiros, quando ele estratifica o grau de educação, 10 milhões são analfabetos, 35 milhões mal sabem escrever o nome. São analfabetos funcionários. São os analfabetos. E 40 milhões, eles não podem até saber ler, mas não sabem interpretar não compreende um texto. Então, o quadro hoje é 85 milhões analfabetos funcionários. O que quer dizer isso? São pessoas que não entram no novo mercado de trabalho que exige conhecimento. Associado a isso, também tem o analfabetismo tecnológico das pequenas empresas, né? Dos pequenos negócios. Porque numa economia de mercado, elas não vão conseguir competir. Por isso que eu sempre defendo, há que pensar numa economia que leve em conta as pessoas. Então, hoje se pensa que só na inovação tecnológica, como se fosse só para a grande empresa. Até eu dizia ontem no lançamento do caderno. Inovar é relativo. Inovar para uma grande empresa pode ser tecnologia de ponta, mas inovar no meio rural pode ser melhorar o solo com fertilizantes, né? Pode ser aproveitar os produtos naturais da região com tecnologias que as universidades já conhecem. Então nós defendemos um grande programa de extensão para o país. Extensão significa o quê? Transferência de conhecimento para essa população, conhecimento que estão armazenados nas nossas universidades, nos institutos de tecnologia, mas que precisa chegar lá na ponta. Então, associado a isso, nós temos um quadro de concentração de renda brutal, Tarcísio. Só para você ter ideia, que ontem nós apresentamos esse quadro, foi de uma série histórica que eu tenho do IPEA, de 1977 até a presente data, essa curva vem se mantendo no horizontal, quer dizer, a coisa não muda. E ontem nós mostramos um dado até que 40 anos esse período. Esse dado eu peguei até de uma palestra aqui do Porkmann, né? Quando ele disse, num programa do Brasil em Debate que eu assisti, ele dizia que hoje se você tem um programa de transferência de renda direta, né? Que é o Bolsa Família, que utiliza 0,3% do PIB, mas atende 60 milhões de pessoas, né? Do outro lado você tem a renda mínima dos ricos, que ele chamou, né? 20 mil famílias, vamos falar assim, se apropriam de 140 bilhões, né?
São as pessoas que têm 80% do título da dívida pública. Então, isso é um país desigual. É um país desigual. Então, e essa curva da concentração de renda, dentro da minha visão, ela é fruto da falta da educação que nunca se investiu nesse país. O Brasil tem uma dívida estrutural muito grande com o seu povo em relação à educação, né? Só para você ter ideia, na CPI do atraso tecnológico que eu participei aqui, cuja relatora foi a deputada Irma Passoni, né? Um número que chamou a atenção é que nos países desenvolvidos havia uma relação ótima de um técnico de nível superior para 5 técnicos de nível médio. No Brasil essa relação é invertida, né? Se você chega no Nordeste, é 4 superior para um técnico de nível médio. Então, hoje nós estamos... É uma subversão de valores. Então, o que é que nós estamos propondo nesse estudo? Esse estudo, capacitação tecnológica da população, ele faz uma análise, né, da educação no país, né, mas ele propõe, né, uma proposta legislativa de criar um fundo de apoio a esse trabalho de extensão, né, um fundo de trabalho de extensão, e faz indicação de implantar no país 1.200 centros vocacionais tecnológicos. Vamos dizer, em 1.200 municípios estariam centros vocacionais tecnológicos, trabalhando naquela vocação do município e levando também a parte de ciência. Depois nós voltamos de novo ao tema. Senhor Márcio Portman, e como é que o senhor vê esse projeto do deputado Ariosto Holanda e da Comissão de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara? Muito bem, é um prazer estar no seu programa. De fato, a proposta que é aí conduzida pelo deputado Holanda é um projeto muito interessante e importante para o Brasil. Ele que conhece muito bem a realidade dos brasileiros, especialmente aqueles de menor renda, das dificuldades que significa cada vez mais se inserir no mercado de trabalho e constituir uma trajetória ocupacional. A tarefa da capacitação não pode ser exclusivamente dos indivíduos, mas certamente deve vir acompanhado de políticas públicas. O Brasil vem avançando nesse sentido, mas ainda estamos longe do ideal. A proposta aí estabelecida pelo projeto de capacitação da população encontra elementos de políticas públicas que permitiriam ao Brasil dar um salto de qualidade, incluindo, sobretudo, o setor patronal, as empresas, especialmente considerando, na nossa realidade, que praticamente 98% dos estabelecimentos das empresas são constituídas de micro e pequenas empresas que têm uma enorme dificuldade de ter acesso à tecnologia e, sobretudo, à difusão tecnológica. Nós temos no Brasil importantes instituições e fundos públicos voltados para a produção e difusão tecnológica, mas ainda não há uma ponte muito bem precisa em relação aos pequenos empreendimentos. E o que nós observamos na proposição é justamente essa ponte que poderia ser justamente criada do ponto de vista da formação e preparação de pessoas e, sobretudo, também das empresas para dar conta do desafio que significa nos dias de hoje o avanço tecnológico. A tecnologia, a inovação não é uma palavra apenas na moda, mas é a condição necessária para o Brasil seguir no século XXI dentro da modernidade exigida. E uma modernidade que pressupõe, na verdade, um salto em termos de bem-estar social e inclusão da sociedade como um todo. E há dados hoje sobre o problema de capacitação da população e a importância que tem esse item na competitividade da economia de cada país. O Japão, por exemplo, o operário japonês tem, no mínimo, educação média, né? De ensino médio. Quer dizer, no Brasil, os dados são muito pobres, né? Nós temos uma heterogeneidade muito grande. Nós temos determinados setores sociais com um nível de escolaridade equivalente ou até superior, eu diria assim, de países desenvolvidos. Nós pegarmos fundamentalmente os filhos da classe média e dos ricos, eles têm um nível de escolaridade muito alto. Agora, da classe média baixa, da população mais pobre, o nível de escolaridade é muito baixo. Então, o país tem uma escolaridade média de 7 anos, que é relativamente pequeno se nós compararmos, inclusive com países irmãos aqui da América do Sul, com escolaridade de 10, 12 anos em média, né? É preciso, evidentemente, elevar rapidamente a escolaridade, e o governo brasileiro está preocupado com isso. Nós temos um salto, diria assim, do ponto de vista da educação básica. Praticamente nós não temos hoje crianças fora da escola, há um número ainda, mas comparativamente ao que era o Brasil há 10, 20 anos atrás, houve um salto.
mas nós temos cada vez mais problemas de qualidade no ensino. O estar estudando não é suficiente, nós não melhorarmos a qualidade do ensino e ao mesmo tempo precisamos olhar a questão séria que é, na verdade, a educação média, né, técnica e a educação superior. Nós temos, por exemplo, a cada 2 jovens de 15 a 17 anos de idade, somente um estudando, não é? No ensino médio. Se nós pegarmos a faixa etária de 18 a 24 anos de idade, somente 1 a cada 10 tem acesso ao ensino superior. Portanto, é fundamental o Brasil elevar, eu diria assim, nesse segmento dos 15 anos e mais, escolas que possam dar conta dessa situação. Mas também precisamos considerar que não adianta apenas elevar a escolaridade se o país não tiver uma estrutura produtiva que possa absorver exatamente esses jovens. Nós temos, inclusive, uma situação estranha, que é o fato de alguma coisa em torno de 100 a 150 mil jovens saem todo ano para procurar fora aquilo que não encontram no país. E são justamente jovens de maior escolaridade. Jovens que vão procurar nos Estados Unidos, ainda que agora está um pouco mais complicado, mas enfim, na Europa e mesmo no Japão, oportunidades que faltam aqui no Brasil. Nós precisamos justamente, a questão da tecnologia nesse sentido é muito importante, para que o país, ao investir em tecnologia e, eu diria assim, agregar mais valor ao sistema produtivo, permitir gerar empregos de qualidade para absorver também aqueles jovens que estão saindo hoje da universidade, do ensino técnico, porque seriam as melhores condições que o Brasil teria para fornecer às novas gerações que estão ingressando no mercado de trabalho. Deputado Arilton Holanda, essa é a realidade que todos conhecemos. Quer dizer, dentro dessa realidade, o país tem recursos para colocar em prática um programa ambicioso desse, assim, que atinja milhões de brasileiros que não têm nem educação fundamental? O pior que não é um volume de recurso alto. Se você imaginar o orçamento do país hoje está em torno de quê? De 600 bi, né, mais ou menos? Sim. 600 bilhões. Olha, para a gente plantar 1.200 CVTs, é em torno de quê? De 2 bilhões. Se implantar 1.200 CVTs, né? Se você implantar o que nós propomos hoje, uns centros de educação à distância, inclusive nós apresentamos na Comissão de Educação e foi aprovado esse centro, o que é um centro com todas as mídias que você pode levar a educação para os recantos mais distantes do país. Que eu vejo a única maneira de encurtar essa distância do conhecimento. Então, se ele faz um link com esses centros vocacionais, então você pode, à distância, suprir até professores lá na ponta. Porque há realmente uma falta de professores nesse país. Não é só estrutura física. Mas não tem professor de matemática, de física, de química, de biologia. E agora o Brasil foi incluído entre os países de pior qualificação em matemática. Na área de ciências, né? Então há uma urgência de atacar esse problema. Porque é aquilo que eu falei, o Brasil tem uma dívida muito grande com o seu povo em relação à educação. Nós fizemos um seminário aqui na Câmara, educação que deu certo em outros países, né? E eu vi um depoimento de professores da Coreia, da Irlanda, da Finlândia, onde eles colocaram que a educação, eles estavam a serviço de um projeto de país, entendeu? Isso era uma coisa diferente, quer dizer, eles trabalharam a educação com foco no projeto de país. E aqui, esse foco de projeto é que eu não consigo enxergar. Por quê? Porque nós estamos numa economia aí de mercado que fica meio à deriva, né? Vou dar um exemplo concreto. Em anos de expansão, sucedem anos de retração econômica. Mas o sentido de planejamento saiu desse país há muito tempo, né? Hoje o planejamento é mais orçamento, controle orçamentário. Por isso que o IPE tem um papel importante nesse processo hoje de recuperar a base de planejamento do país. Vou dar um exemplo concreto de ação que já poderia ter se desdobrado, o caso dos biocombustíveis, né? Biocombustível, o biodiesel. O biodiesel ele vem de várias oleaginosas. Mas vou pegar a minha região nordeste, Mamona. Olha, toda aquela população do semiárido nordestino, que está numa pobreza, toda ela recebendo Bolsa Família. Ontem eu estava com o ministro Patrus não tem emprego, não tem renda. Recebendo só o Bolsa Família, seria uma porta de saída para colocar esse pessoal no mercado de trabalho. É fácil fazer? Essa ação, por exemplo, dos centros tecnológicos que estivesse lá na ponta, assistir essa população
não só com assistência de como fazer. A minha tese é de que você poderia implantar unidades de esmagamento pequenas, que é fácil fazer. O óleo você vendia a Petrobras, mas hoje o foco é só a grande empresa. E eu vou dar um dado. Há uma dificuldade do país em cumprir os 2% da lei do biodiesel, que é obrigado a misturar 2% agora em 2008, porque o grupo da soja que está vendendo esse óleo está encontrando o preço do óleo no mercado lá fora bem superior e não quer entregar a capital. Então, esse planejamento estratégico é preciso, né, ser equacionado, né? Porque eu, pelo menos, não concordo com indicadores de desenvolvimento, só superávit primário, né, balança de exportação, aumento de PIB, sem considerar por detrás de tudo isso o homem, né? Com oportunidade de emprego e tudo. E deve ser o objetivo do crescimento, do desenvolvimento. Olha, essa concentração de renda, se não fosse uma Bolsa Família, já tinha havido uma explosão de pobre nesse país, né? E talvez uma revolta aí incontrolável, né? É a Bolsa Família que está segurando essa massa, porque a concentração está incomodando a todo mundo. O que é que você espera de uma família que não tem conhecimento e ninguém trabalha? O que é que você espera daquela família? Ou é o garoto que vai vender a droga, ou às vezes é adolescente se prostituindo, ou o homem que vai para a luta e vai voltar o homem animal, né, que é. Então há que pensar essas políticas sociais como estratégia de desenvolvimento para o país. Eu sei que o presidente Lula ele tem essa certeza. Eu me encontrei com ele há pouco tempo e ele preocupado, ele disse: olha, deputado, eu estou preocupado com o desempenho da agricultura familiar para o programa do biodiesel, né? Por quê? Porque está faltando alguém articular, planejar, ter um planejamento estratégico para isso. Por isso que esses centros vocacionais, eu digo, voltando à pergunta inicial, é fácil ser implantado? É. O que é que tem um centro desse? Um centro desse você tem os laboratórios básicos da ciência, a física, a química, a biologia, e precisa ensinar a população a pensar e não vender receita de bolo. Você tem um laboratório de eletromecânica para ensinar a prática do serviço. Você tem um laboratório de análise de solo, de água e alimentos para melhorar a produtividade deles. Tá certo? E tem uma sala de videoconferência para se ligar com as universidades. Então é fácil de implantar? O que é 2 bilhões? No orçamento de 600 bilhões. Então precisa ter a vontade política. Agora, precisa ter nesse centro, que esse centro não funciona se não tiver a figura do professor, concorda? Escola é professor. Isso que eu estou descrevendo são acessórios, tá? Então é preciso ter o professor. Daí esse projeto de lei que cria esse fundo para financiar esses trabalhos de extensão. Que nós precisamos, no mínimo, de 6 mil extensionistas para entrar nesses 1.200 CDTs. O senhor, deputado, o doutor Márcio Portman, como é que o senhor vê essa ideia do deputado Ariosto Holanda? De fato... O senhor acha viável? Precisamos partir do pressuposto que o Brasil é um país continental, né, e que predomina uma enorme desigualdade regional. Uma diferenciação entre os estados muito intensa. Inclusive, no período mais recente, nós estamos tendo, eu diria assim, uma nova geoeconomia do país, porque no período aí de 1930 a basicamente a década de 80, basicamente tivemos os estados do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, puxando a economia nacional, né? As locomotivas do Brasil, com um crescimento muito importante, atraíam gente de várias localidades do nosso país. E da década de 90 para cá, a situação se inverteu um pouco. Nós estamos tendo uma expansão intensa da região norte e centro-oeste. Por exemplo, o estado do Amazonas e o estado de Mato Grosso têm crescido uma média anual entre 1990 e 2005 de 7 a 8% ao ano. É um ritmo chinês. No entanto, estados como São Paulo e Rio de Janeiro crescem a sua economia abaixo de 2% ao ano. Isso equivale talvez ao Haiti, para se fazer uma comparação, né? Isso está repercutindo numa redistribuição espacial da própria população. São novas oportunidades de negócios que estão sendo geradas. E nós hoje temos uma estrutura de formação, né? Se nós olharmos quais são os estados que mais têm capacidade de formação em termos de mão de obra e educação, são os estados do Sudeste.
mas estamos tendo uma demanda de profissionais em outras regiões do país onde você não tem a mesma estrutura de formação. Esses centros abrem essa perspectiva de melhor planejar o país, observando as novas tendências que estão em curso. Um fato importante a ser agregado a isso é, digamos assim, a mudança do patamar demográfico do país. Nós temos um fluxo migratório hoje que diz respeito a pessoas que saem do Sudeste, da região Sudeste, e estão indo para o Centro-Oeste, estão indo para o Norte. O Nordeste, que era uma região, pelo menos de entre 1920 a 1990, uma região que expulsava mão de obra. Hoje o Nordeste volta a atrair mão de obra. Isso é uma reconfiguração espacial. Nós estamos diante, por exemplo, do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, que significa investimento em estrutura em várias localidades do país. Isso se combina com a mudança demográfica. Nós precisamos redesenhar a estrutura de formação, de qualificação, e os centros abrem essa perspectiva de olhar o Brasil do ponto de vista continental, reforçando justamente aquelas regiões e municípios do país onde nós não temos profissionais adequados para assistir à estrutura, ao avanço produtivo. Ontem, conversando com os especialistas da saúde, fiquei impressionado pelo fato que nós temos 1000 municípios do Brasil que não possuem a presença de um médico, de um profissional na área de medicina. São 1000. Nenhum médico. 1000. Exatamente. E por outro lado temos a concentração de profissionais em outras cidades, outras regiões. Então esse planejamento do país, com uma melhor distribuição da formação de trabalhadores, de profissionais, é algo que nós precisamos avançar muito rapidamente. Doutor Ariosto Holanda. Eu concordo, agora só tenho uma dúvida. Se existe alguma relação entre o crescimento econômico, né, e o emprego. E isso é que é a minha dúvida. Porque a minha preocupação é se houver os desequilíbrios regionais, eles aumentam com a concentração do conhecimento. Sim. Concorda, né? E cada vez que você concentra mais o conhecimento, mais os desequilíbrios se dão. Isso é o que está acontecendo. E a renda já é concentrada. E a concentração está tudo mais decorre da concentração econômica. O ABC de São Paulo, eu acho que deve ter 70% do PIB do país. Não sei, estou chutando, mas é uma coisa assim. Então, essa concentração do conhecimento me preocupa. E outra coisa, volto a insistir na questão do planejamento estratégico. O Estado tem que regular esse processo. Tem que regular o processo. Eu me lembro que eu fui secretário de Indústria e Comércio no Ceará. O setor que mais empregava gente era o setor de confecções. Todo canto tinha uma costureira. Era dinâmico. De repente, quando a abertura total da economia, era mais barato você trazer um sacoleiro vindo do Paraguai ou de Nova York e começou a abalar toda a estrutura. Do que produzir lá. Então, o Estado tem que ter um papel regulador. Não pode ficar à deriva só do mercado. Por isso que os pequenos negócios, as pequenas empresas, elas não conseguem sobreviver, porque elas não conseguem inovar, até pela própria analfabetismo tecnológico dela. Então, dentro dessa linha que eu acho que temos que assistir não só o homem, mas a pequena empresa. E esses centros, ele permite essa assistência tecnológica. Eu dirigi durante muito tempo um Instituto de Tecnologia que a gente fazia isso. Assistir as pequenas empresas com informação, com inovação, com serviço de análise, de teste, de ensaios, porque elas precisam disso. Porque do contrário, ela é engolida pelo grande. Então, o papel regulador do Estado é que eu defendo muito, viu, Márcio? Em áreas estratégicas. Porque se deixar só o mercado, aí cada vez mais vai aumentar a concentração de renda. Eu acho que, por exemplo, aqui é uma crítica que eu faço. O mercado não está preocupado com isso. Não. É da lógica de funcionamento do mercado justamente se preocupar com o lucro, com o investimento. Agora, isso é importante na dinâmica econômica, mas é insuficiente para dar um desenvolvimento social justo, não é? Imagina. Nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a presença do deputado Ariosto Holanda, que é autor dessa ideia e foi pioneiro no Ceará como secretário de Ciência e Tecnologia, e o doutor Márcio Portman, que é presidente do IPE, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Muito obrigado, até outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.